Olá, amigos. Estamos aqui para mais uma mini aula de astronomia e hoje nós vamos tratar da astronomia óptica, né? Aí você pensa, toda astronomia é óptica, tudo precisa da óptica, precisa da luz, mas aqui no nosso caso nós estamos falando da óptica visível, né? Quando a gente fala assim, a gente fala da astronomia da luz visível, né? Essa que os nossos olhos enxergam e que hoje em dia não é tão importante quanto era antigamente. Antigamente era toda a astronomia era óptica, né? Hoje em dia nós sabemos que existem outras formas de se detectar, né? Inicialmente a gente usava a luz, né, como do Sol, por exemplo, para marcar o tempo. Há 3.500 anos já era conhecido os gnômos, né, que fazia esse relógio de Sol. Mais tarde, com a descoberta dos telescópios, mudou-se completamente a ideia que se fazia da luz e também de como ela pode ser utilizada para observar o céu, né? Hoje em dia nós estudamos o espectro da luz visível numa faixa que vai de 400 terahertz, que é a frequência, até 750 terahertz. Então as frequências da luz visível são bem altas, né? Então a gente observa essa faixa, mas isso aí é uma faixa de que hoje em dia a astronomia considera como uma pequena faixa, importante, é claro, né? Mas uma pequena faixa do espectro eletromagnético completo, né? A luz visível ao olho humano é essa faixazinha. Então todas as cores que nós temos aqui são frequências diferentes. Normalmente quando você observa um objeto, uma cor, ele tem uma cor, ele está emitindo uma frequência que atinge os seus olhos e joga um sinal elétrico para o seu cérebro que interpreta aquela cor, né? Mas os instrumentos podem detectar hoje em dia com uma precisão extraordinária, né? E relacionar essas colorações a propriedades daqueles astros, né? E isso é extremamente importante. Para isso, para medir essa frequência, a gente usa o hertz, né? Gigahertz, megahertz, kilohertz, para medir frequências de cores e luzes diferentes, né? Vários instrumentos são utilizados na óptica. E nós vamos mostrar aqui os principais, né? Os principais você pode usar a óptica por refração. Na refração, a luz penetra nas lentes e concentra num ponto, né? E a gente usa nesse sistema, a gente usa lentes e possui uma nitidez muito grande, mas uma menor luminosidade. Então se você tiver um instrumento que usa lente, ele concentra, né? Concentra a luz num determinado ponto, ele dá uma capacidade, uma qualidade muito boa da imagem, né? Mas geralmente eles não podem ser muito grandes, porque a lente deforma com o tamanho. Então ele é muito utilizado, esses instrumentos, para observação de planetas, luas, sol. É a tradicional luneta, né? Usa refração. A luneta é um telescópio de refração pequeno. Mas você pode usar também a óptica por reflexão. Por reflexão, a luz penetra, é refletida no interior desse instrumento, né? No caso aqui a gente chama de telescópios refletores, né? Concentra, eles refletem num outro dispositivo que joga aqui para você observar nessa ponta usando uma ocular, uma lente menor, né? Nessa reflexão a gente usa espelhos, né? Ele tem uma menor nitidez do que os telescópios que usam lentes, né? De refração. Mas ele tem uma maior luminosidade, são mais brilhantes, a imagem é mais clara, digamos assim. E são usados geralmente para nebulosas, galáxias, né? Então, dependendo do que você vai observar, você vai escolher um instrumento. Ou você pode escolher também um misto, né? A óptica mista, né? Onde você usa lente e espelho junto. Qual é a vantagem desse? Bom, esse substitui os outros dois, assim, né? De uma maneira clássica. Mas a grande vantagem é o tamanho, né? Ele tem um menor tamanho, né? Você teria que fazer, por exemplo, um telescópio desse aqui com 50 centímetros, você teria que ter um equivalente desse aqui com 2 metros, né? Um daquele lá de 3, 4 metros de comprimento. Então a estrutura para sustentar ele, para apontar com precisão, é pior, né? Então muitas vezes se usa uma mistura de espelhos, lentes e reflexões internas, né? Então a óptica física, né, e geométrica é utilizada para esses instrumentos da luz visível. Mas nós temos outros acessórios ópticos. Para que servem esses acessórios da óptica da luz visível? Servem para melhorar a qualidade do aumento que você dá a um instrumento. Lembrando que o aumento de um instrumento na astronomia é calculado por essa fórmula aqui, ó. Você divide a distância focal do telescópio
da objetiva principal, pela distância focal da ocular. Então, tem um que capta a luz e tem outro que você olha. Então, esses dois você divide a distância focal da objetiva pela da ocular, né? Então, por isso que a fórmula é D grande sobre D pequeno. D grande, distância focal da objetiva, e D pequeno da ocular, que você vai observar. Então, você pode ter acessórios, como, por exemplo, um conjunto de oculares diferentes, né? Tem gente que olha, estou olhando aqui no telescópio, estou vendo a lua, aumenta aí. Para aumentar, tem que tirar aquela ocular e colocar outra, né? Então nós temos que ter um conjunto de várias oculares. Oculares, por exemplo, de 56, 40 milímetros, são consideradas grandes, né? E oculares de 5 milímetros. Quanto maior essa distância focal, menor o aumento. Então, se você pegar uma ocular dessa grande, ela não vai dar um aumento muito grande, mas a imagem vai ser clara, limpa, né? Enquanto que as outras vão dar um aumento maior, mas o campo de visão é menor e a qualidade também perde-se. Então você tem que ter um conjunto de ocular para cada tipo de observação, da Lua, do Sol, com filtros, é claro, né? De estrelas, de nebulosas. E você utiliza também as lentes Barlow, né? Uma lente Barlow, ela duplica ou triplica, né? Essa aqui, por exemplo, é 2x, ela duplica a distância focal. Então você tem o dobro de aumento. Lembre-se que o aumento depende da distância focal do telescópio, da objetiva do telescópio, pela distância focal da ocular. Então, se você colocar uma lente, eu quero dobrar a imagem, tira, bota a Barlow e depois coloca a ocular, você vai dobrar o aumento porque você está dobrando a distância focal, né? Utiliza-se também como auxiliar um motor drive, né? Esse motor drive é um motorzinho que você conecta na base do telescópio para ele girar acompanhando o movimento da Terra. Por quê? Porque quando você olha para um objeto, daqui a pouco a Terra gira, ele sai do seu campo de visão. Então você tem que girar o telescópio acompanhando. Então, se colocar um motor drive, você consegue acompanhar. Ele tem um motorzinho que gira e o movimento dele é completo em 24 horas. Então ele sai acompanhando, né? 15 graus por hora. É o movimento dele, né? Outros instrumentos, como câmeras digitais, né? Você pode acoplar essas câmeras digitais no telescópio e capturar, em vez de filmes como se fazia antigamente com filmes de película, hoje em dia a imagem digital, que tem uma qualidade muito mais avançada e mais manuseio, né? Prismas também, você pode utilizar prismas para desviar a luz, né? Até para reduzir a imagem, que às vezes a imagem está muito boa, concentrada, mas às vezes você precisa reduzir para colocar numa câmera, né? Então, todos esses acessórios, né, são úteis para quem tem um telescópio, principalmente o astrônomo amador, né, que são instrumentos assim, acoplados a telescópios não profissionais, né, mas assim, que podem ser utilizados como apoio a um grande telescópio também. Já num grande telescópio você tem que usar equipamentos com muito maior precisão, né? Existem também filtros ópticos. Esses filtros você acopla a ocular, a objetiva do telescópio, né, para obter. Por exemplo, você vai observar o Sol, você tem que botar um filtro, porque o Sol emite muita luz, então o filtro próprio para o Sol, né? Então são dispositivos que selecionam um comprimento de onda adequado à observação. Então quando você vai observar, por exemplo, a Lua, Júpiter, você costuma colocar filtros desse tipo de cores diferentes, porque os objetos têm cores. Então existem filtros apropriados. Por exemplo, os filtros planetários, né? Para ver Mercúrio, por exemplo, a gente utiliza um vermelho claro. Para Vênus, vermelho escuro. Para Marte, amarelo escuro. Júpiter, amarelo esverdeado. Saturno, violeta para os anéis. Então, além de você observar, né, por exemplo, você vai observar Júpiter. Qual é o melhor filtro? Pode ser esse, pode ser aquele. Depende do que você vai observar no planeta, se são os satélites dele, se é a estrutura das nuvens, se é a mancha vermelha que tem em Júpiter. Então, existem filtros específicos para cada coisa que você vai observar, né? Existem filtros para nebulosas, por exemplo, galáxias. Então, é um estudo completo, né? Se você quiser observar a Lua, por exemplo, geralmente a gente usa um verde, né? Porque ele quebra um pouco a luminosidade da Lua, que é muito forte para um telescópio, né? E você acopla esse filtrozinho na ocular. Colocando na ocular, você vai ver uma imagem mais nítida, fica esverdeado, e depois você pode fazer um tratamento nessa imagem no computador, tá? Existe então a astronomia digital, ou seja, você capta as imagens, né? Você às vezes nem olha, tem astrônomo que nem olha pelo telescópio, né?
já olharam tanto que já sabem o que vão ver. Mas se você quiser olhar com mais detalhes, com maior aumento, você coloca um instrumento ali. Então você pode colocar ali um dispositivo, geralmente é um CCD ou CMOS, né? O que é o CCD e o CMOS? São, simplificando, chips de computador, só que eles são abertos. Né? A luz penetra nele e provoca o efeito fotoelétrico. Quando a luz bate, gera um bit. E esse sinal vão se juntar através de um software para formar uma imagem. Então essas câmeras são as câmeras digitais. Né? Você pode colocar uma câmera profissional, tirando o objetivo e acoplando a um telescópio, ou então colocando uma objetiva maior, né? no próprio tripé do telescópio, ou uma câmera apropriada para astronomia, ligando no telescópio. E você usa vários softwares para tratar a imagem, né? Como, por exemplo, o Registax, né? O próprio Photoshop, que é muito usado, Deep Sky Tracker. Esses softwares, eles servem para quê? Eles condensam muitas imagens numa só de melhor qualidade. Né? A gente chama isso de stacking, né? De empilhamento. Você empilha várias, você pode filmar, por exemplo, a Lua, por exemplo. Filmou a Lua, um filme curto. Cada segundo de filmagem são muitas fotos juntas, né? Um filme são muitas fotos juntas. Essas fotos podem ser empilhadas pelo software e fazer uma foto só de melhor qualidade. Então é possível você fazer isso e obter imagens como essas aqui, né? Imagens dessas que são obtidas por astrônomos amadores em casa, né? Você tem um telescópio, é o seu hobby, aí você coloca uma câmera e consegue, através de um software, obter imagens extraordinárias de Júpiter, Saturno, né? Da Lua e galáxias também. Então, imagine isso profissionalmente. Profissionalmente, você tem instrumentos de altíssima qualidade, né? Muito melhores e muito mais precisos do que o olho humano. Né? Tanto, por exemplo, o telescópio, antigamente, ele dependia da parte física. Né? Você tem que fazer um espelho para refletir a luz, aumentar. Só que esses espelhos tinham limitações. Por exemplo, o de Monte Palomar, né, 5 metros, um espelho de 5 metros, eles achavam que seria impossível utilizar um de maior que o de Monte Palomar. Por quê? Porque a espessura era enorme do vidro que fazia o espelho. A gravidade ia torcendo ele. Hoje em dia você faz telescópios com a espessura bem pequena. Por quê? Porque eles usam a ótica ativa. A ótica ativa funciona mais ou menos assim. Aqui está o espelho, embaixo do espelho, né, você coloca amortecedores, muitos amortecedores, 300, 400 amortecedores pequenos, e eles são controlados por computador. Eles estão aqui, ó, muitos amortecedores, e em cima você bota a placa de vidro, bem alinhada, bem certinha também, né, claro. Então eles vão empurrando o vidro para baixo, para cima, controlados por computador, para dar a curvatura do espelho. E isso dá uma precisão muito maior, né? E os telescópios grandes, você pode ver aqui um telescópio, isso aqui é uma pessoa, um telescópio aqui de 2 metros, 3 metros. Acima disso você tem que colocar a ótica ativa, ou seja, você coloca espelhos que podem ser controlados nesses grandes telescópios. No telescópio pequeno, essa curvatura é física, né? Aqui não, é ativo. Então a gente chama isso de ótica ativa. Tá? E tem a ótica adaptativa. A ótica adaptativa corresponde a você simular uma estrela e usá-la para controlar uma coisa que ataca todos os telescópios, tanto os amadores quanto os profissionais, que é a turbulência. Né? Então, se você... geralmente os grandes telescópios estão em montes bem altos, né? Existe turbulência da atmosfera. Na alta atmosfera, há uma vibração muito grande do ar, né? E isso faz com que a imagem fique ruim. Né? Você pode ter uma imagem boa, como a de Júpiter lá à esquerda, e a da direita é uma imagem meio distorcida, não muito boa. Então, o que você faz? Você pega um telescópio e aponta um laser. Aqui está um grande observatório. Aponta um laser, ele sobe na atmosfera, vai subindo. Quando chega a 90 km de altura, ele para. Então fica aquele pontinho lá projetado. Esse pontinho nós chamamos de estrela virtual. Então aquela estrela virtual é vista pelo próprio telescópio. Você aponta o telescópio para o seu próprio laser que você mandou. Então é uma imagem que não é a imagem das estrelas reais, é uma imagem sua. Você provocou aquilo na atmosfera, porque o laser tem um limite, porque a atmosfera vai absorvendo, chega a hora que ele para. Então você aponta para ele, para a ponta do laser, e você vê que tem umas vibrações.
essas vibrações são as vibrações da atmosfera naquele momento, naquela posição em que você está. Essas vibrações são jogadas para o computador, que vai dar o desconto na imagem que você vai tirar a seguir. Então você aponta, ó, naquele momento é essa vibração, está vibrando para cá, desse jeito, nessa intensidade. Faz um padrão. Então o trabalho do astrônomo agora é inventar um software, né? E isso existe, né? Um software que contorne aquelas mudanças. Então o que ele faz? Ele obtém imagens bem melhores, né? Aqui, por exemplo, uma fotografia que você tiraria de um conjunto de estrelas ou galáxias, né? Sem a observação, e aqui com a ótica adaptativa. Então, com a ótica adaptativa, você pode obter imagens extraordinárias, muito boas mesmo. Os computadores calculam as distorções para que Os computadores calculam as distorções para que o espelho se adapte àquela realidade da atmosfera. Ou seja, a atmosfera, em cada lugar da Terra que você está, ela tem uma turbulência diferente e em horários diferentes, né? Durante o dia, o Sol está atingindo a atmosfera, tem uma turbulência. À noite tem outra turbulência, de outro jeito, né? Então você faz uma na hora. Então você obtém imagens que podem, às vezes, quase igual àquelas obtidas no espaço. Tá? Então existem fotos na Terra quase iguais à do Hubble, né? Alguns até melhores do que o Hubble. Por quê? Porque você eliminou a atmosfera, né? É um método indireto para melhorar a qualidade das imagens ópticas. Existe também a interferometria óptica, né? Usa o interferômetro, né? O que você faz? Você usa vários espelhos, né? Só que eles mudam de posição, né? Aqui, por exemplo, o VLT, né? É o Very Large Telescope, no Chile, né? Um dos maiores do mundo. E lá tem espelhos de 8 metros, mais ou menos. E eles são móveis. Eles ficam sob trilhos, aqui, como esses aqui, ó, os trilhos aqui. Tudo controlado, certinho, computadorizado. Aí o que você faz? Você junta a imagem de vários telescópios para formar uma. Lembrando que o que a gente faz é como uma interferência, por isso chama de interferometria. Se você estiver numa piscina, você vai ver que existem ondas. Se você bater na água de um lado e do outro lado, assim, bater nos dois, faz duas ondas. E elas interferem, há uma interferência de onda. Do mesmo jeito, as ondas de luz são recebidas em cada um dos telescópios, e essa interferência é determinada por computadores até obter uma imagem melhor. Então nós chamamos isso de interferometria. Você observa de vários ângulos, sabendo a distância com precisão, de laser, etc. Você pode determinar, através de softwares de computador, como juntar as imagens para eliminar ruídos e melhorar a qualidade. Né? E isso é feito em grandes telescópios também. Aqui, o do Chile, o VLT, ele usa o meta-interferometria. É formado por 4 espelhos de 8,2 metros e 4 espelhos de 1,8 metros. Então são espelhos grandes, mas únicos. Enquanto que o GTC, né, é um espelho só, nas Ilhas Canárias, né? GTC significa Grande Telescópio Canária, é um espelho de 10 metros. Só que esse espelho é feito de 36 partes de 1,90. Ele analisa a luz visível e infravermelho lá. Né? A diferença dos dois é que esse daqui usa vários telescópios, né, de 8 metros. Aqui é um deles, ó, uma pessoa em cima. É isso aqui, eles estão limpando, polindo, um telescópio só, né? São 4 desse aí. Enquanto que o de 10 metros são vários telescópios, vários espelhos juntos para formar a lente principal. Então é uma outra técnica também, mas os dois contribuem e fazem imagens extraordinárias, né? E no futuro nós teremos grandes telescópios também, como por exemplo está programado para em 2021 o lançamento do ELT, né? É extremamente large, large, um espelho de 39 metros com partes de 10 metros cada um. Então são vários de 10 metros, que vai ter no total 39 metros, e outros telescópios, como o de 30 metros, um de 25, 20 metros, 10 metros, e cada um com uma utilidade diferente. Né? Então esses telescópios todos aproveitam a luz visível. Né? Essa astronomia óptica, que é a astronomia da luz visível, é que evoluiu desde Galileu até métodos altamente avançados que nós conhecemos hoje em dia. Ok? Obrigado.